As informações desse vídeo foram retiradas do site SCP Foundation, SCP Exploration e principalmente do canal ViralQuest, que deixou a produção desse vídeo muito mais fácil. A voz do SCP-682 que eu vou usar nesse vídeo também foi feito pelo canal ViralQuest. Os links vão estar na descrição. SCP-682, mais conhecido como o réptil difícil de matar, é contido pela Fundação há muito tempo. A principal preocupação relacionada ao SCP-682 é a sua destruição, já que ele possui um ódio profundo e antigo pela humanidade, almejando a destruição de todos os seres humanos. Ele só não conseguiu fazer isso, pois está contido em um ácido e paredes de aço reforçadas. A Fundação tenta até hoje matar o SCP, mas nunca conseguiram, pois ele tem uma força incrível, velocidade tremenda, reflexos extremamente apurados e uma habilidade absoluta de regeneração, tendo o corpo praticamente indestrutível e ressuscitando após o toque mortal do SCP-049. SCP-682 é um SCP de classe Keter, pois além de hostil, já rompeu a contenção muitas vezes, tendo que ser capturado várias e várias vezes. No registro de anomalias do site da SCP Foundation, diversos SCPs foram colocados para tentar destruir o SCP-682. Até mesmo o SCP-001 já tentou, e chegou muito perto de conseguir. Nesse experimento, o SCP-682 foi colocado dentro de um veículo comandado através de um computador, ou seja, sem motorista ou tripulantes, apenas comandado por um computador. Quando o veículo chegou ao local combinado, como esperado, o SCP-001 investiu contra o veículo, destruindo-o. Mas apenas o veículo foi destruído, pois o SCP-682 ainda estava vivo. Muito ferido, mas ainda vivo. Ele se arrastou pelos destroços e começou a zombar do SCP-001, dizendo: "Isso era para ser o jardim. Isso não é o jardim. Ele está a oeste daqui." Com isso, o SCP-001 golpeia SCP-682 novamente, deixando ele ainda mais ferido, e com apenas um membro, mas ainda assim, vivo. "Morrer? Você me mandou morrer? Acho que todos gostaríamos disso, mas essa é a minha maldição por sugerir a fruta." Então, ele é atingido por SCP-001 novamente, mas permanece vivo. "Esse não é o jardim, e você não é Uriel, impostor." SCP-682 sofre um último ataque e fica inconsciente. Funcionários que estavam a 1 quilômetro de distância disseram que ouviram "Removam." E tiveram a compulsão de tirar o corpo de SCP-682 dali. Com essas informações, deduzimos que SCP-682 conhece muito bem o Jardim do Éden e que estava a oeste dali, e é muito provável que seja o SCP-2746, que é um túnel em Las Vegas que leva para um jardim em um espaço interdimensional. Além disso, SCP-682 chama SCP-001 de impostor e diz que ele não é Uriel. Em uma rápida pesquisa, descobrimos que Uriel é um querubim responsável por guardar os portões do Éden. Podemos concluir que SCP-682 era a serpente do Éden, pois ele mesmo disse que estava amaldiçoado por sugerir a fruta. De acordo com a Bíblia, o Jardim do Éden era um local sem pecados, praticamente um paraíso, habitado por Adão e Eva. Porém, havia um fruto proibido que ninguém poderia comer. Então, uma serpente teria sugerido a Eva que comesse a fruta. Ela o fez e ainda ofereceu para Adão, concluindo então o primeiro pecado. O animal que é descrito na Bíblia é uma serpente e SCP-682 é um lagarto. Mas ambos são répteis, possuem a mesma fisiologia e o principal, a Bíblia foi traduzida diversas vezes e para vários idiomas, fazendo com que as palavras fossem trocadas. SCP-682, por ter sugerido a fruta para Eva, foi amaldiçoado por Deus com a imortalidade, fazendo com que ele desenvolvesse um ódio profundo contra os humanos. Um tópico muito discutido entre os cristãos era o que é a serpente, e essa questão se difunde. Alguns dizem que ele era o próprio diabo, e outros dizem que era o filho do diabo. Para isso, temos outro registro, que está disponível aqui no canal, a entrevista com o SCP-343. Esse SCP se denomina como o próprio Deus, criador de todo o universo e dos SCPs.
Na entrevista, os pesquisadores pediram a SCP-343 que exterminasse o SCP-682, pois nenhum método foi possível de fazer isso. Mas SCP-343 disse para eles se virarem com aquilo, pois SCP-682 não era a criação dele. Isso quer dizer que SCP-682 foi criado pelo próprio mal, ou seja, ele foi criado pelo Rei Escarlate. Scarlet King. O site da fundação diz que o Rei Escarlate é o ser mais maligno de todo o multiverso e que ele possui 7 filhos. E sim, SCP-682 é um deles.